Bom, vamos falar um pouco mais ainda sobre os impactos que o caso de vaca louca no Pará podem trazer à economia brasileira. A gente conversa agora com o professor Roberto Rodrigues, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Piotr. Boa noite a você. Professor, nós ouvimos há pouco o ministro da Agricultura, ele fez menção especificamente ao caso, a maneira rápida com que o governo tratou do assunto, inclusive em relação até à cotação das empresas, dos frigoríficos negociadas aqui na Bolsa de Valores. Hoje já teve uma reação positiva, caíram sim, é verdade, ontem, mas uma já recuperou as perdas, as outras estão começando a recuperar. Por que o senhor acha que nós tivemos uma reação tão rápida disso e por este ponto positiva neste caso? O governo foi muito ágil, até porque a experiência de vezes passadas serviu para orientar o comportamento do governo. Então foi ágil e foi específico, foi em cima do problema, né? A grande questão que afeta esse tema é a questão de qual é a vaca louca que nós temos. Tem dois tipos de vaca louca, como já foi dito pelo ministro aqui. Nós temos a clássica e temos a atípica. A clássica, basicamente, é oriunda de animal que come ração de origem animal. Farinha de osso, farinha de carne, que hoje é proibido no Brasil. Então, dificilmente haveria a vaca louca clássica no Brasil. A vaca louca atípica é aquela que nasce espontaneamente de animal velho. Mal comparando, Piotr, é como se fosse no homem você ficar gaga. Antigamente ficava gaga. Hoje é Alzheimer, né? É como se eu tivesse um Alzheimer. O Alzheimer não tem nenhum fator externo que provoca. É um processo fisiológico que acontece. Então, o que acontece na vaca louca atípica, não houve nenhum fator externo. O animal não comeu nada. Está no pasto, não comeu ração nenhuma. Está em regime de pasto. Mas como ele é idoso, ele pode ter um problema em que uma proteína, que chama prion, seja mudada e provoca a doença da vaca louca atípica. Essa doença da vaca louca atípica, ela não é transmitida nem para outros animais, nem para o ser humano. Portanto, ela é inócua do ponto de vista sanitário. De modo que o que tem que ser feito é ter certeza de que essa doença da vaca louca que temos no Pará não é clássica, é atípica. O governo foi isso, correu rapidamente, colheu a amostra. Lá no Pará ficou claro que é atípica, mas as condições internacionais exigem uma comprovação externa, um outro laboratório. Então, o laboratório credenciado em Alberta, no Canadá, está fazendo uma contraprova para caracterizar isso. Se for caracterizado como sendo atípica, não haverá razão para suspender as exportações por longo tempo. Então, é uma questão meramente burocrática de combinar com a China para que as coisas avancem positivamente. O problema, Piotr, é que no ano passado, por exemplo, nós exportamos mais ou menos 13 bilhões de dólares de carne bovina. 61% foi para a China. Então, a proibição de exportação para a China pode ser um problema realmente de reduzir preço, perturbando o comércio do Brasil, sem falar na perda que terá o produtor rural. Professor, mas nós tivemos um caso, obviamente, houve a interrupção, porque isso está previsto no acordo. Acho que daqui a algum tempo essa interrupção que foi feita lá atrás, até por uma questão de criar confiança entre os dois negociadores, o próprio ministro fez menção a isso, ele elogiou esse aspecto, mas acho que agora podemos até avançar nesse aspecto. Eu quero lhe fazer dois questionamentos. O senhor acha que dá para avançar de, por exemplo, suspender automaticamente, ou seja, não há necessidade de suspender automaticamente as exportações, num caso, sobretudo, de vaca louca, que não é exatamente um problema que o Brasil sofre ou tem um histórico importante a ser levado em conta nesse aspecto? E a segunda questão, o senhor falou sobre a questão comercial, o senhor considera que isso pode mexer no preço da carne lá na frente? Bom, primeira pergunta. Não pode mexer, Piotr, porque há um acordo entre o Brasil e a China, um acordo feito em 2015. Eu acho que foi um acordo, não foi o melhor acordo para o Brasil. Esse acordo estabelece que, caracterizada a presença da doença da vaca louca, qualquer que seja o seu tipo, clássica ou atípica, tem que suspender imediatamente as exportações até que fique comprovado qual é a espécie da doença que nós temos. Então, não tem como fugir disso. Para fugir disso, Piotr, aí sim, eu acho que chegou a hora agora de rever esse acordo, uma discussão diplomática, de caráter técnico, que permita a revisão desse acordo, porque é
Então, o castigo é muito grande você suspender as exportações do país que mais compra carne do Brasil por uma razão que não é uma razão proibitiva, não é a razão para suspender a exportação. Se a vaca louca não é a clássica, não há razão para suspender. Então, eu acredito que devêssemos, sim, rever o acordo feito em 2015. Agora, na hipótese de o processo, a segunda pergunta tua, na hipótese de haver um prolongamento no longo do tempo para retomar as exportações para a China, isso pode, sem dúvida nenhuma, reduzir o preço, porque é um país que compra 60% do que nós exportamos. Então, pode haver um prejuízo, sim, na redução das exportações. Um prejuízo para o Brasil, que perde mercado, e para o produtor, seja o produtor de carne, seja o frigorífico, porque perde faturamento. Professor, vamos lá. Como é que é exatamente essa relação? O senhor que teve essa experiência à frente do Ministério, inclusive, porque sim, tem um grande comprador, mas ele também depende do fornecimento da carne. Não sei se tem tanta oferta de carne no mundo assim que ele possa abrir mão de um fornecedor com uma carne de qualidade, como é o caso da brasileira. E com toda essa transparência do ponto de vista sanitário, capacidade de rastrear rapidamente o que aconteceu, da forma como aconteceu, um acordo que em 24 horas se buscou exatamente a solução já prevista, enfim, a contraprova já está sendo colhida lá no laboratório do Canadá. Mas essa relação é sempre mais dura de quem está vendendo e que tem que fazer todas as vontades de quem compra, ou quem compra também tem que levar em conta que ele não pode abrir mão daquela oferta de carne? Em comércio, quem manda é o comprador, né? Na verdade, quem manda é sempre o comprador. Ele vai determinar o preço, vai determinar a demanda, e a demanda que estabelece com a oferta o preço final. Então, o comprador tem um poder de determinação no processo maior do que o vendedor. Agora, você tem razão. Poucos países do mundo teriam condições de substituir o Brasil rapidamente. Sim. Na oferta. Ou nenhum para fazer isso aí. Mas, de novo, é comércio. Pode ser que o comprador tenha interesse, de alguma maneira, em reduzir o preço, né? E uma pressão de não compra reduz o preço, fatalmente. Então, é um processo de discussão. Não é em comércio, 2 e 2 não são 4. Até porque, aí eu lhe pergunto, um trabalho de diplomacia mais sofisticado nesse momento, eu quero sempre levar, claro, por uma questão de estarmos aqui, a capacidade estratégica que o Brasil tem de ser um fornecedor, não só de proteína animal, como de grãos. E não se substitui o tamanho do Brasil, como o senhor fez menção, da noite para o dia. Não tem outros ofertantes assim de material para exportação, como, por exemplo, seja no que for, especialmente em proteína animal ou de grãos. Isso pode ser advindo de um trabalho diplomático mais sofisticado, ou vai ser a regra do comércio mesmo, como o senhor fez menção, de 2 e 2 podem não ser 4, dependendo da vontade de cada um? Bom, obviamente, uma negociação diplomática bem conduzida, com eficiência, com argumentos técnicos irretorquíveis, que serão os nossos, e isso ajuda a resolver o problema mais rapidamente. Obviamente que ajuda, mas é o mercado que vai acabar definindo a regra final desse processo. O pior é oferta e demanda. Se o comprador quiser baixar o preço, vai criar mecanismo para baixar o preço. Se ele estiver satisfeito com o preço, logo ele vai recuperar as importações e o processo se resolve rapidamente. Agora, não é uma coisa meramente diplomática. Veja, Piotr, uma coisa em comércio internacional, em agricultura, tem uma coisa interessantíssima para você compreender. Nós somos hoje, de longe, o maior exportador mundial de café em grão. Maior, quase 40% do mercado mundial de café em grão é nosso. No entanto, nós temos apenas 3% do mercado mundial de café torrado e moído. Quem são os maiores produtores mundiais de café torrado e moído? Sabe quem são? Alemanha e Itália, que não tem um pé de café. Compra o café do Brasil, compra o café da Colômbia, da Costa Rica, compra o café do Vietnã, dos países africanos, fazem o blend e vendem para nós aquela cápsulazinha com café torrado e moído por 20, 30, 40, 50 vezes mais o preço para comer a matéria-prima. Bom, então é fácil. Vamos torrar e moer café. Vamos exportar o café torrado e moído. Não vai fazer isso não. Por quê? Em comércio internacional, tem uma questão que se chama escalada tarifária. O que é escalada tarifária? Quanto mais você agrega valor ao produto,
maior é a tarifa para ele entrar no país que está comprando. Por que acontece isso? Porque o país que compra, a Alemanha, a Itália, que compra o nosso café, protege o seu industrial. Então, ele não tem tarifa no grão, o grão entra lá à vontade, sem pagar imposto nenhum. Mas quando você industrializa o grão e transforma aquele em café torrado, moído ou qualquer outro tipo de café, vai ter uma tarifa que inibe a nossa condição de exportar, porque está protegendo o industrial dele. Então é uma questão que não é só diplomática. A diplomacia implica uma visão comercial que tem que ser trabalhada com bastante tempo, rigor e paciência. Paciência de Jó. Quando eu estava no Ministério, Piotr, eu criei os adidos agrícolas, né? Hoje o Brasil tem 29 adidos agrícolas em vários países. A China tem 2 adidos da China. Então, esses técnicos de alta competência ajudam muito na formulação técnica dos argumentos. Mas a parte comercial é muito menos diplomática do que econômica. Roberto Rodrigues é professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-ministro. Muito obrigado. Professor, boa noite ao senhor, hein? Um abraço, Piotr.